Muito bem, vamos nós a mais uma abordagem de um tema da geometria, que tem tido sempre uma presença muito forte nas provas do Enem e também em qualquer vestibular que seja de seu interesse. Hoje a nossa figura é o cilindro, a ideia do cilindro. O cilindro que está muito presente no dia a dia, nas embalagens, nas latas, como são denominadas, e por esse motivo com muita presença também nas provas, onde a matemática tende a ser contextualizada, que hoje traduz a grande maioria dos vestibulares e das nossas provas de maneira geral, em qualquer que seja a situação, mesmo o Enem, ou provas até do ensino médio, provas que envolvam geometria, o cilindro sempre é um bom investimento revisá-lo e deixá-lo sob controle. Vamos ao título. Então, cilindro circular reto ou cilindro de revolução. Por que a palavra revolução? Na sua etimologia, a palavra revolução, ela indica a ideia de movimento, né? Então, os sólidos de revolução são sólidos que podem ser obtidos por um movimento. Esse movimento será sempre de uma figura plana em torno de um eixo. No caso do cilindro, é um retângulo. Vamos à tela seguinte. Veja, a ideia de um retângulo girando em torno de um eixo, o conjunto das posições assumidas por ele ao longo desse giro nos estabelecem exatamente essa ideia. Ou seja, uma figura geométrica onde as bases são circulares, nós temos toda essa circunferência estabelecendo a delimitação lateral dele, e os elementos raio, altura e geratriz. Ou seja, os elementos são as próprias dimensões do retângulo gerador, altura, raio e geratriz, que dimensionalmente coincidem com a altura. Então, no giro desse retângulo, o lado em torno do qual ele gira traduz a altura do cilindro, o outro lado do retângulo vai nos dar uma circunferência, um círculo, da qual ele assume exatamente a identidade do raio, e a dimensão geratriz, que dimensionalmente corresponde à altura, tem essa denominação porque ela vai gerar a superfície lateral. Mas, na prática, nós vamos sempre ver referência à ideia de raio e à ideia de altura. Quais são as fórmulas que nos interessam num cilindro? Desta vez, nós temos interesse nas fórmulas de área e na fórmula de volume. Por que nas fórmulas de área? Porque no cilindro existe a área lateral, que é a área de contorno, e a área total, que seria essa área lateral agregada com as duas bases, que são dois círculos. Novamente, são fórmulas que você pode entendê-las, né? É mais simples do que memorizá-las sem nenhuma conexão. E tendo a compreensão das fórmulas, a sua segurança com certeza será maior. Vamos à tela ver como é que ficam essas fórmulas. Então, veja, formulário do cilindro reto, as áreas. Observe que se nós imaginarmos a hipótese das duas bases serem retiradas e um corte transversal e a planificação desse corte, nos daria exatamente um retângulo e dois círculos. Esse retângulo, ele tem uma medida 2πr, que é a circunferência esticada, o comprimento da circunferência, e a própria altura do cilindro. Então, 2πr vezes h nos dá essa área lateral. E, portanto, πr ao quadrado e πr ao quadrado seriam as duas bases. Ou seja, se nós planificarmos uma área lateral de um cilindro, ela nos dá um retângulo, onde uma medida é a altura e a outra, mais uma vez observando, é uma circunferência esticada. Portanto, as fórmulas vão ser área lateral 2πr vezes h, e a área total, evidentemente, que será essa área lateral somada a duas bases. Estabelecida a questão da área, nos falta agora estabelecer o volume. Veja, o cilindro, ele, na questão volume, segue a mesma regra dos prismas, aquela regra intuitiva, o volume são todas as camadas. Se nós pegarmos a primeira camada, que é a área da base, e multiplicarmos, nós reconstituímos a altura. Mas essa base é um círculo
e a altura tem um comprimento que nós denominamos por H, volume πr ao quadrado vezes H. Vamos só conferir na tela. Então, seria exatamente essa a ideia, πr ao quadrado vezes H. Nós só precisamos, antes de iniciarmos os exercícios, fazermos uma referência a um cilindro muito especial, que é o cilindro equilátero. O cilindro equilátero é um cilindro onde, no caso de um exercício que envolva essa ideia, caberá a você a responsabilidade de lembrar o que faz um cilindro, representar um cilindro equilátero. Veja a tela seguinte. O cilindro equilátero apresenta uma secção meridiana. Uma secção meridiana seria um corte pelo meio, que normalmente a secção meridiana vai ser H por 2 R's, né? No caso do cilindro equilátero, uma secção meridiana quadrada, ou seja, H igual a 2 R's. Quer dizer, se nós fizermos um corte no cilindro, esse corte nos dará um retângulo, que no caso do cilindro equilátero é um quadrado. Então, não esqueça, no caso de um cilindro equilátero, H igual a 2 R's. Estabelecidas as fórmulas e as relações, nós começamos agora a trabalhar exercícios. Vamos trabalhar 3 modelos que foram questões do Enem recentes. É importante lembrar que o cilindro, na prova do Enem em especial, tem tido uma presença muito forte, né? E quase que também é um encontro marcado aí no próximo Enem, na próxima prova, se nós olharmos o retrospecto dos anos anteriores. Vamos ao enunciado do primeiro exercício. Então, exercícios iniciando a série, o primeiro deles. Uma questão recente do Enem, ele propõe que Dona Maria, diarista da casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também em cilindros. Então, veja, a altura da leiteira é 20 centímetros e o diâmetro é igual a 8, quer dizer, o raio é 4. Já cada copinho de café terá uma altura igual a 4 e um diâmetro igual a 4, portanto, um raio igual a 2. O que é que nós queremos no exercício? Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá, então, as alternativas: encher a leiteira até a metade, encher toda a leiteira porque ela tem um volume 10 vezes. Enfim, nas alternativas, ele coloca situações diversas que naturalmente serão respondidas quando nós conseguirmos avaliar com precisão o volume da leiteira, o volume de cada copo e a quantidade de água necessária para confeccionar os copos que o exercício estabelece. Vamos começar pelo volume de um copo. Qual é a ideia? Veja, como nós teríamos um raio igual a 2 centímetros e uma altura igual a 4, o nosso volume vai ser π vezes r ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 4, que vai dar 16 π centímetros cúbicos. Então, cada copo tem 16 π centímetros cúbicos. Mas veja, no enunciado, ela vai colocar os copos até a metade, ela não vai servi-los completamente cheios, né? Então, para nós avaliarmos a quantidade necessária de água para confeccionar o café que o problema estabelece, veja a tela seguinte. Então, o total necessário de água, 16 π é a quantidade necessária para um copo. 1/2, porque são sempre servidos pela metade. Então, cada copo vai ser a metade de 16 π. E 20, porque são 20 doses que serão servidas, né? Então, 20 vezes meio vezes 16 π, nós simplificaríamos aqui, daria 10 vezes 16, portanto, 160 π centímetros cúbicos. Ou seja, serão necessários 160 π centímetros cúbicos de café. O que é que nós precisamos fazer agora? Conferir qual será o volume da leiteira inteira, para exatamente confrontando com a quantidade necessária de água para fazer o café, podermos escolher qual alternativa é a alternativa
correta. Vamos à tela seguinte. Na leiteira, nós temos uma altura igual a 20 centímetros e um raio igual a 4, uma vez que o diâmetro era igual a 8. Πr ao quadrado vezes h vai dar π vezes 4 ao quadrado vezes 20, que daria 16 vezes 20, 320 π centímetros cúbicos. Portanto, são necessários 160 π centímetros cúbicos. A leiteira, na sua capacidade total, são 320 π centímetros cúbicos. Quer dizer, é fácil perceber que 320 π é o dobro de 160 π. Portanto, o volume da leiteira é o dobro do volume total necessário. Então, a metade da capacidade da leiteira será suficiente. Se nós conferirmos nas alternativas, veja, a alternativa A diz exatamente isso, que será necessário encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Então veja a naturalidade com que um problema do dia a dia é ajustado para o sólido cilindro. Essa é a razão pela qual ele tem essa presença tão forte na prova do Enem. Vamos agora a mais um exercício, também uma questão do Enem e também nos dando um exemplo clássico de uma aplicação do cilindro. Vamos ao enunciado. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, qual é o preço dessa manilha? Ou seja, nós queremos um preço que estime o custo da manilha. Então, a manilha ela é um cilindro, naturalmente com espaço interno aberto, e nós temos que calcular a quantidade de concreto para multiplicar pelo preço do metro do concreto, do metro cúbico, e avaliar o seu custo. Qual é a lógica do exercício desta vez? Nós teremos que pegar o cilindro de fora, vamos chamá-lo assim, e descontar o volume do cilindro interno, que seria a parte, exatamente a parte aberta da manilha, né? Com isso, nós teremos o cálculo da espessura de concreto e, consequentemente, a quantidade de concreto que foi usada para a confecção da manilha. Vamos voltar à tela para observarmos aí como organizar isso. Aí estão as alternativas de preço disponibilizadas, né? Que é exatamente a proposta do exercício, e agora temos aqui indicado o esboço da solução. Então, veja, aqui estaria a manilha na parte externa, essa parte é vazada, então nós temos que, para calcular o volume de concreto, calcular o volume externo menos o volume vazado. Como a espessura é 0,2 metros, então o nosso raio externo vai ser 1,2 metros, e o nosso raio interno, 1 metro. Como o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h, então a nossa primeira medida seria calcular exatamente esses dois volumes. Vamos à tela seguinte. Então, volume externo, πr ao quadrado vezes h, isso daria π vezes 1,2 ao quadrado vezes 4, 3,1, que foi o arredondamento sugerido para o π, vezes 1,2 ao quadrado vezes 4. E se nós fizermos esses cálculos, 1,2 ao quadrado daria 1,44, vezes 4 vezes 3,1, nós teríamos esse volume externo, 17,586 metros cúbicos. Então, veja, esse seria o volume como se a manilha fosse completamente maciça, né? Só que agora o que é que nós temos que fazer? Calcular o volume da parte vazada. Como essa parte vazada é o volume de um cilindro também, com raio igual a 1 e a mesma altura, o que é que nós temos na tela seguinte? Seria 3,1, que é o valor do π, vezes 1 metro, que seria o raio interno, vezes 4. Uma conta mais simples de ser executada,
12,4 metros cúbicos. Portanto, agora bastaríamos subtrair do total externo a parte vazada, 17,856 menos 12,4, 5,456 metros cúbicos. Veja, 5,456 metros cúbicos é a quantidade de concreto necessária em cada manilha. Mas nós temos um preço estabelecido para esse concreto, por metro cúbico, que é exatamente a unidade que temos, que são R$10. Então, o que faremos agora? Esse volume multiplicado por 10 nos dará o custo final. Vamos lá. 5,456 vezes 10, uma conta de rápida execução, né? Multiplicação por 10, R$54,56. O que nos levaria à alternativa D como alternativa correta. Então, mais um exemplo clássico de cilindro, onde nós observamos aí que essa fórmula do volume, ela é uma fórmula intensamente solicitada, né? E, predominantemente, é a fórmula que mais vezes aparece em questões sobre o cilindro. Vamos a mais um modelo que nos dará uma outra versão possível para um problema de cilindro. Veja o enunciado. Uma empresa vende tanques de combustível de formato cilíndrico em 3 tamanhos, com medidas indicadas nas figuras. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral. Então, o preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área lateral da superfície lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Então, estão disponibilizados 3 tipos de tanques. Existe uma relação de custo que é diretamente proporcional à área lateral de cada um deles. Voltando à tela, o primeiro tanque tem 6 metros de altura e 4 de diâmetro, o segundo 8 metros de altura e 4 de diâmetro, e o último 8 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Lembre-se, no cilindro, o diâmetro, independente de qual seja a posição em que ele esteja situado, a base será sempre o círculo, a base geométrica, né? E o comprimento que mede a distância entre as duas bases sempre é a altura, independente de qual seja a posição em que ele esteja estabelecido. Então, veja, nós temos que trabalhar 2 elementos aí. O primeiro deles, a ideia de área lateral, a qual o custo é diretamente proporcional, e o volume, que é exatamente a capacidade de cada tanque, que é um elemento essencial também para o exercício. Vamos fazer isso por partes. Num primeiro momento, vamos calcular as áreas laterais e, num segundo momento, os volumes. E depois, as relações área lateral sobre volume nos darão a menor dessas relações, por ser o custo diretamente proporcional à área, nos dará a melhor alternativa para a aquisição do tanque. Vamos ao primeiro esboço de cálculo. Veja, ele sugere, em um detalhe importante, dessa vez o π igual a 3. Esse π igual a 3 é um arredondamento um pouco mais forte, assim, ele desprezou a parte decimal, mas evidentemente que ele vai facilitar o nosso trabalho. Aí estão as alternativas, né? A relação área-capacidade de armazenamento usada como parâmetro, né? Então, é exatamente esse parâmetro que vai nos sugerir aí qual é a melhor opção de compra pelo posto de gasolina. Cálculo das áreas laterais. Como vimos no início dessa aula, revisamos que a área lateral é 2πr vezes h, comprimento do círculo vezes a altura. Então, 3 tanques, área lateral 1, área lateral 2, área lateral 3. Na área lateral 1, o raio é 2 e a altura é 6. Na área lateral 2, o raio é 2 e a altura é 8. Na área lateral 3, o raio é 3 e a altura é 8. São contas de fácil execução. 4 vezes 6, 24π centímetros quadrados. 2π vezes 2 vezes 8, 32π metros quadrados. E 2π vezes 3 vezes 8, 48π metros quadrados. Então, aqui estão exatamente as áreas laterais. Para fazermos os confrontos, vamos agora obter os volumes. Então, volume
área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h. Vamos lá. Então, aí está a relação que calcula volumes. E se nós aplicarmos essa relação para os 3 tanques, novamente, raio 2, altura 6, raio 2, altura 8, raio 3, altura 8. Contas de fácil execução, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 8, 32, 9 vezes 8, 72. Então, aqui estão os volumes correspondentes. 24 π metros cúbicos, 32 π metros cúbicos, 72 π metros cúbicos. Como o exercício vai estabelecer a opção fundamentado na relação área lateral sobre capacidade de armazenamento, nós teremos que calcular as 3 relações correspondendo ao primeiro tanque, ao segundo tanque e ao terceiro tanque. Aquela que nos der o menor valor de referência nos indicará qual é a relação custo mais favorável. Vamos lá, então. Então, a relação 1, nós tínhamos 24 π de área, 24 π de volume, igual a 1. Uma relação 2, também 32 π de área, 32 π de volume, claro, metros quadrados e metros cúbicos, também uma relação 1. Mas observe a relação 3. Nós tínhamos 48 π metros quadrados de área lateral, 72 π metros cúbicos de volume. Se fizermos a simplificação, nós poderíamos simplificar por 24, né? 48 por 24 dá 2, 72 por 24 dá 3, nós temos a relação 2 sobre 3. A relação 2 sobre 3 nos dá uma relação menor que as anteriores. Como o custo é diretamente proporcional à área, a opção 3 é a opção mais favorável. Então, voltando às alternativas, nós teríamos exatamente a alternativa D, que nos diz que a melhor opção é a opção 3, pela relação área-capacidade de armazenamento ser de 2/3. Observe que todas as demais referências a relações, nenhuma delas corresponde às questões envolvidas no exercício. Nos sobraria, portanto, a alternativa D. Veja, nesse terceiro exercício, nós conciliamos área e volume, mas são questões que, se você se organizar, perfeitamente acessíveis, né? E reiteramos mais uma vez, a chance de encontrar um cilindro a próxima prova do Enem, ela é muito grande. Essa data próxima é onde você está se preparando e, por isso, assistindo essas aulas. Cilindro vale a pena prestar atenção, porque a possibilidade dele vir a ser usado, ela é muito próxima de 100%, se olharmos o retrospecto dos últimos anos. Até uma próxima.